moçada, tudo jóia? Estamos de volta aqui no meu espaço para a gente falar de futsal hoje. Quando eu falo de futsal, quando eu falo de futebol, vocês sabem que é sempre para KTO.com, onde a diversão acontece. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão, site para maiores de 18 anos. O Rodrigo Capita botou nos stories dele, depois lançou lá pro feed, uma pergunta a respeito do calendário do futsal nacional. E por um lado eu concordo com ele. Chega lá dezembro, a gente já não tem mais nada de bom para ver na televisão com relação ao futsal, ao futebol, porque os clubes estão em férias, todas as modalidades estão em férias. O que tem realmente, como ele falou, é a questão do vôlei, basquete também um pouco aqui no âmbito nacional, mas o futsal também para. E ele levantou a questão de, quem sabe, os times jogarem entre dezembro e janeiro e daqui a pouco colocarem as férias para o meio do ano, ou mudarem um pouco o período de férias e o período de calendário do futsal. Por um lado eu concordo com ele, e aí eu vou abrir o meu ponto do porquê que eu concordo, mas também eu vou falar o porquê que eu discordo do Capita nessa questão. Concordo com ele que daqui a pouco seria uma questão de maior visibilidade para o futsal nacional. E de repente até para o futsal estadual, para os campeonatos estaduais. É a questão de maior visibilidade em função de ter menos demanda de produto para ser oferecido. E aí o futsal teria uma prioridade. Ponto positivo. Poderia aparecer na TV aberta? Claro que poderia. Poderia ter mais jogos na TV fechada? Claro que poderia. Mas a questão que eu vejo é, a gente, como povo brasileiro, não está preparado para esta mudança, pelo menos agora. Primeiro, a gente não tem infraestrutura para que isso seja feito. Normalmente em dezembro, janeiro, fevereiro, as pessoas estão em férias e todas elas migram para a praia. Ok, então o que a gente precisaria ter? Público nas regiões onde tem futsal, ou que o futsal também migrasse para a praia. A gente não tem ginásios que comportem isso nas nossas praias aqui. A gente vai ter em cidades litorâneas em que tenha o futsal já bem estabelecido. Caso contrário, a gente não tem. Segundo ponto que eu vejo que é ruim pela questão de infraestrutura, os ginásios eles não são climatizados. Ah, mas precisa ser climatizado, Coimbra? Pior que sim. Pior que sim. Os ginásios no verão eles são muito quentes. Então os jogos precisariam ser à tardinha ou à noite. Caso contrário, não tem a possibilidade de prática desportiva dentro do ginásio no horário pela manhã ou no horário das 11, que nem normalmente tem jogo de futsal, ou no horário da tarde. É impossível praticar futsal dentro do ginásio, no alto nível, óbvio, nesses horários de tarde. Não tem como. Então, se a gente não tem os ginásios climatizados, ou se a gente não tem uma mínima infraestrutura para que isso possa ser feito, eu acho que fica ruim. Vamos pensar que a visibilidade seria só em função da mídia. Será que vale a pena? Será que a gente não precisa também levar o público para dentro do ginásio? Levar o público para dentro das quadras? Acho que seria uma ideia boa se o público estivesse lá. Sorocaba não tem essa visibilidade, Sorocaba não tem essa ideia de público lá. O pessoal de São Paulo vai para a praia. Minas, o pessoal migra para a praia. Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal vai para a praia. Barbosa não teria essa visibilidade, Venâncio não teria, Erechim não teria, o pessoal migra para a praia. Eu estou falando só nos clubes que jogam Liga Nacional. Se eu for abranger, então, para os clubes que jogam Liga Gaúcha, seria menor ainda. Então, a gente poderia pensar, de repente, torneios de verão. Aí eu fecho com o Capeta. Fazer um torneio em dezembro. Fazer um torneio em janeiro. Aqui no Rio Grande do Sul tem a Supercopa Gramado, tem o torneio de Indaial,
Então, a gente tem alguns torneios de verão, mas eu acho que precisaria isso ser mais divulgado. Eu acho que a imprensa e a mídia poderia dar mais espaço para os torneios de verão. Tem, só não é divulgado. Quem sabe a gente ajuda a divulgar isso, né? Aliás, lá na KTO tem futsal para apostar também, meus queridos. Bora passar lá e fazer algumas múltiplas no futsal, futsal da Rússia, futsal da Europa, tem para apostar na KTO. Vamos lá? E a gente se vê.